Bem-vindo, bem-vinda. Dando prosseguimento à tua formação de baralho cigano, eu vou agora falar para ti um pouco da minha história em relação ao mesmo. São lembranças que tenho, me perdoe se eu exagerar algo para mais ou para menos, mas eu espero que essa lição te inspire. Eu estou falando para ti de 1977, 1978. Nesse período da minha vida, 14, 15 anos, eu era uma pessoa que gostava muito de fantasmas, monstros, Drácula, Frankenstein, espiritualidade, mas tudo isso revestido, claro, eu era uma criança, no passado, 14, 15 anos, você era uma criança ainda, então eu buscava nos filmes de terror, nos gibis, nos mistérios, tinha uma série na televisão que era o Zé do Caixão que apresentava, que era de fantasmas, de cemitérios, de aparições, falava-se muito sobre OVNIs, e eu tinha um interesse incrível por tudo isso. Mas eu era de uma família muito católica, ia muito em missas, sempre me identifiquei demais com as missas, com a oração, com o silêncio, em vários momentos. Tive uma inspiração para ser padre, para ser monge. Eu sou hoje um monge independente. Monge é alguém que vive na solidão, no silêncio. Mas enfim, nessa época eu buscava tudo aquilo que era chamado de fantástico, de macabro, de ocultismo, de mistérios, de magia. Li algumas vezes a revista Planeta, que meu padrinho dava para mim, porque eu não tinha muito acesso a essas informações. Mas um dia eu tinha parentes que tinham casa aqui perto de onde eu moro hoje. Hoje eu estou aqui no Guarujá. Tinham casa lá em Mongaguá, Solemar, próximo da Praia Grande. E em alguns momentos nós íamos para lá, eu e meus pais. E certa vez eu fui visitar ali minha tia Dacil, e encontrei na Praia Grande uma festa de Iemanjá. Tudo aquilo era muito novo para mim. Se você é jovem, não tinha internet, não tinha livros, pouquíssimas pessoas conversavam sobre esses assuntos. O meu apelido de infância era Macabra, porque eu gostava desses assuntos de fantasmas, de magia, de paranormalidade. Li um pouco de Frei Albino também, você pode pesquisar, mas o meu primeiro contato realmente nessa festa de Iemanjá, o espiritismo, a incorporação, eu creio que foi a primeira vez que eu vi isso de perto. E aquilo me fascinou. E tinha uma senhora que estava lendo cartas para as pessoas ali na praia, e ao mesmo tempo estava lendo também as mãos. As pessoas se aproximavam dela e ela tinha um baralho na mão, que era esse baralho, o baralho que eu vou estar compartilhando aqui contigo. Já vou até pôr uma carta aqui para a gente tirar para você. Eu vou abrir uma carta aqui para começar essa jornada. E essa senhora estava com um baralho desse nas mãos, ela preparava assim o baralho, as pessoas chegavam, faziam uma pergunta e tirava-se uma carta. E eu me aproximei, muito jovem, filho único, sempre sozinho, meus pais estavam longe, e percebi que as pessoas tratavam essa senhora com um respeito incrível. E eu escutei ali que ela era uma cartomante muito famosa, cartomante dos artistas, até falava-se que ela era a cartomante do Silvio Santos, eu nunca soube disso. Ou que ela frequentava o programa do Silvio Santos, enfim. E eu cheguei perto dela e ela olhou para mim e disse: você quer que eu tire uma carta? Você quer que eu leia a tua mão? E eu falei: olha, eu não tenho valor financeiro, porque as pessoas estavam dando uma contribuição para ela. E ela falou: não, eu vou fazer isso para ti, só que eu vou ler a tua mão, vou fazer isso como uma cortesia. E a dona Maria Antônia, esse era o nome dela, ela ficou muito impressionada com a minha mão por ser diferente. Eu vou mostrar aqui na câmera dos detalhes, eu não tenho o chamado M nas mãos. Eu não tenho aquele M, eu tenho só um traço aqui e um aqui nas duas mãos.
As minhas mãos são muito parecidas com as mãos de pessoas que têm síndrome de Down, que são pessoas que também têm as mãos, isso é considerado uma mudança genética, uma alteração genética, eu não ter esse M nas mãos. E eu tenho características muito fortes de uma pessoa assim, muito quieta, muito fechada, que vive num mundo meio... Minha sócia fala muito, vivo num mundo de Bob, mundo, essa realidade que é normal para todos, não me agrada. Então, por esse traço nas minhas mãos, ela gostou e ela falou assim para mim, você tem uma coisa que a tua mente, ela sempre vai estar em segundo plano e você vai sempre agir com o coração. Porque nessa visão da mão, eu entendo muito pouco de quiromancia, muito pouco, mas nessa visão da mão eu não teria a linha da cabeça, e eu teria muito acentuada a linha do coração. E é interessante porque eu trabalho muito com meditação, com mantra, e a ideia da meditação sempre é no mind, sem mente, sem pensamento, abrir mão realmente dos pensamentos. Pensamentos não fazem diferença, a mente é só uma empregada, ao contrário do mundo que valoriza muito o mental. Pois bem, então ela gostou disso e ela falou para mim, vai lá em casa, ela morava em Perdizes, que eu vou te ensinar a mexer com esses assuntos que na época era chamado de ocultistas. Uau! E para mim ir? Minha mãe sempre foi muito medrosa, pelo fato de eu ser filho único, dela ser um pouco depressiva. Meu pai muito controlador, final dos anos 70, não havia liberdade ainda dos anos 80. Eu com 14, 15 anos pegava o ônibus, era um ônibus chamado Perdizes, e escondido lá na casa da Dona Maria Antônia, coincidentemente era uma casa cheia de gatos. Você deve estar ouvindo aqui meus gatos miando. Ela tinha gatos, ela tinha uma sala enorme com tapetes no chão, óbvio, muito grandes, com vários sofás na sala, porque ela recebia muita gente. E a primeira vez que eu fui lá, eu entrei, fiquei num sofá com vários adultos de paletó, gravata ali para serem atendidos, e ela nem pôde me receber. Ela atendia muita gente. Fui embora decepcionado, mas muito curioso. Marquei outro dia e fui, falava com a secretária dela, que era uma sobrinha, eu acho. Fui e ela me recebeu esse dia e já falou, olha, vou te apresentar esse baralho, que é o baralho cigano, que era um bem pequenininho na época. Lembre-se aqui que está em minhas mãos, era um bem pequenininho. E ela abriu para mim, me mostrou e sugeriu que eu adquirisse um. Eu tinha uma casa espírita que ela recomendou, que ficava ali mesmo em Perdizes. Eu não tinha dinheiro, não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, nem existia isso. Numa outra vez eu fui comprar o meu primeiro baralho Lenormand, a terceira vez. E ela atendia numa casa aqui embaixo, ela morava num apartamento, perdão. Embaixo tinha uma casa onde tinha rituais de Umbanda. E eu participava dos rituais, achava aquilo incrível, mas eu não incorporava nada, mas dançava, não sei se eu posso chamar assim, fazia as danças, tocava-se o tambor, o atabaque, aquilo era incrível, aquela religiosidade afro, que eu acho incrível isso até hoje. Eu sempre pensei, como será que é incorporar um orixá, um ser da mata, um ser da água, um ser do mar? Isso deve ser incrível. Mas enfim, eu fui algumas vezes lá, mais algumas vezes, ela me ensinou alguma coisa. Nunca deu para ensinar tudo, porque tinha pouco tempo, mas foi uma pessoa que me inspirou. Talvez eu tenha estado com ela realmente umas 3, 4 vezes lá em cima, no apartamento dela, e ela interpretava para mim. Falava de amores, falava de escola, porque meu primeiro trabalho foi com 17, 18 anos, naquela época eu tinha 14, 15, sempre escondido,
porque era outro mundo, era outra realidade. Desde pegar um ônibus era proibido para mim, até mesmo estar nesse ambiente que eu chamo hoje de espiritualidade. Havia preconceitos de toda parte, mas isso abriu muita coisa para mim. Logo em seguida eu fui estudar no Provida, no início do Provida, com o Dr. Celso. Entrei na Rosa Cruz com 18 anos, sou Rosa Cruz até hoje quando eu dou essa aula para você. Fiz eubiose, fiz Colégio dos Magos, fiz escolas inspiradas em conhecimentos gnósticos, fiz a ordem que o Paulo Coelho fez. Enfim, várias escolas eu participei, mas tudo isso graças a Dona Maria Antônia. Ela foi a primeira a me conduzir, e eu vou ser bem sincero com você, com esse baralho eu interpretava para as moças e para os moços do colégio. Eu era muito fechado. Nessa época eu comecei a estudar no Colégio Objetivo, que eu era um aluno com muita dificuldade de aprendizado, e o Colégio Objetivo, quando eu estudei, tinha uma fama de todo mundo passar de ano, muito fácil. Foi o primeiro colegial, e eu não me enturmava, e eu chamava as pessoas em casa: olha, eu sei mexer com essas cartas aqui, quero interpretar para você, amigos, amigas. Eles sentavam na minha cama, eu morava, minha mãe nessa época já sentava, e eu fazia a interpretação para essas pessoas. Fiz muitos amigos, muitas amigas. Graças a isso eu conheci a Renata Biguetti, que eu interpretava para ela, e a Renata Biguetti me apresentou a mãe dela, a Dona Mercedes Biguetti, que foi a pessoa que mais influenciou a minha vida como astrólogo. Dona Mercedes começou a me ensinar astrologia, junto com o Carlos Henrique Reis Quadros. Dona Mercedes me levava na ABA, Associação Brasileira de Astrologia. Eu assistia algumas aulas com Antônio Fatiolo, Vera Fatiolo, mas eu cheguei a Dona Mercedes, que me levou para a ABA, para aprender astrologia, atendendo a filha dela, de brincadeira, a Renata Biguetti, com esse baralho. E durante alguns anos atendia de graça. Eu queria mais amizade, queria mais talvez o reconhecimento, uma questão de ego, mas eu sempre tive uma baixa estima muito grande, então eu nunca fui uma pessoa muito egóica. Pode parecer, eu sei que a minha imagem lembra alguém muito confiante, muito egóico, porque eu sou ascendente Leão, mas intimamente eu sei bem o meu papel no mundo, bem o meu lugar no mundo, e não sou uma pessoa especial. E esse baralho, estar perto de pessoas, fazia com que eu me sentisse melhor. E eu comecei, lógico, naquela época jamais eu pensava que eu ia atender profissionalmente com ele, porque não existia praticamente isso. Dona Maria Antônia era um achado para mim, mas alguma coisa ressoava no meu coração. Ou seja, esse é o meu propósito, esse é o meu dharma, esse é o meu caminho. Então, durante alguns anos da minha vida, eu atendi com esse baralho. Depois eu enveredei para o tarô com o tarô de Aleister Crowley, comecei a estudar tarô e comecei a ser atendido pelos grandes cartomantes, que eu perguntava quem eram os grandes cartomantes, quem eram os grandes tarólogos, e eu queria ser atendido por eles. Na época, a Dona Maria Antônia era a mais conhecida de todas, e ela atendia com uma profundidade única, uma profundidade ímpar, com esse baralho. Hoje eu percebo que esse baralho é muito maltratado, as pessoas interpretam de qualquer jeito, atendem de forma irresponsável, fecham portas para quem elas atendem, enfim. Dona Maria Antônia era muito responsável, ela atendia uma pessoa atrás da outra. É claro que são memórias, mas eu creio que talvez umas 10, 12 pessoas por dia ela atendia, de todas as classes sociais. Isso era visível ali na sala de espera dela, lá em Perdizes. E então teve uma época que eu comecei a ser muito atendido para descobrir métodos, como as pessoas atendiam. Meu primeiro emprego foi com 17 anos, eu era recepcionista de uma academia de karatê, então eu podia fazer karatê gratuito, eu fazia 3, 4 aulas por dia.
não inteira, mas pedaços, porque eu ficava na recepção e ganhava para isso. Então meu salário era todo, meus pais não sabiam disso também. Eu trabalhava das 5 da tarde até as 9 da noite. Para os meus pais eu ficava fazendo karatê. E todo o salário eu ia ser atendido. Então eu fui atendido por Léo Reisler, que foi o melhor tarólogo e cartomante que eu já vi, ele é falecido. Valderson de Souza, Mônica Bonfiglio, que talvez você conheça. Fui atendido pelos grandes mesmo, pelos grandes. E eu, com eles, aprendi a respeitar muito isso, a respeitar as pessoas que estão na minha frente. Quando teve o coronavírus, em 2020, eu, mexendo nas minhas coisas, olhei esse baralho e falei, deixa eu retomar isso. E fiquei deslumbrado de perceber que aqui, nessas figuras todas, existem arquétipos, que são figuras que falam da nossa própria vida, da nossa jornada de vida. Então, uau! E eu comecei a ler, inclusive pesquisando na internet, eu vi um site, eu tenho a impressão que chama Lenormando, no YouTube, Lenormando, que é um rapaz que falou da origem desse baralho, que a origem dele era desse jogo que vai aparecer aqui em minhas mãos, é um jogo mesmo, um jogo chamado Jogo da Esperança, que é um jogo que usa as cartas como se fosse um tabuleiro. Eu fiquei mais apaixonado ainda, porque eu gosto dessas tradições antigas, medievais. Fui atrás desse baralho, que é um baralho francês, que eu vou mostrar aqui para você. Fui atrás dele, uau, fiquei fascinado pela origem dele, fiquei fascinado também por entender que depois a origem do mesmo se uniu a Madame Lenormand, que era uma cartomante. Se mistura a história desse jogo, que é o baralho Jogo da Esperança, com a cartomante Lenormand, é uma fusão, eu vou falar disso mais para frente. E depois, no Ocidente, principalmente aqui na América do Sul, ganhou-se o nome de baralho cigano. Vou estar falando disso mais para frente também. Mas baralho cigano mesmo, é esse tarô cósmico da Kátia Bastos. Você vai entender isso depois, que ela coloca elementos ciganos. Mas aqui é a origem de tudo. Então fui pesquisar a origem, fui ler, fui entender. Hoje que eu tenho formação em psicanálise, leio muito Jung, gosto de símbolos, de arquétipos. Então eu, uau, falei, esse baralho é incrível, esse baralho é incrível. Então fui pesquisar a origem de tudo e resolvi, primeiro, em uma formação que eu ministro, que chama Terapeuta e Ativista Quântico, que é um curso muito prático para pessoas que querem falar de um mundo melhor, seja na alimentação, na meditação, na espiritualidade, seja fazendo benzimentos, passes, enfim, um ativista quântico. Eu achei que eles deveriam aprender esse baralho em aulas mais superficiais, mas que ajudassem quem faz o terapeuta quântico, que ajudasse os mesmos a mudar o mundo positivamente. E comecei a estudar e falei, uau, dá para mim dar um curso, que é o curso que você está fazendo agora comigo. Dá para fazer isso de forma muito profunda, muito profunda. Durante vários momentos da minha vida, eu imaginei, ou talvez não, foi um julgamento, que essas cartas eram cartas muito superficiais, muito superficiais. Hoje eu entendo porque as pessoas que estavam usando as mesmas fazem interpretações muito superficiais, muito. Eu trabalho nesse meio hoje há 39 anos, há 29 anos que eu trabalho nesse meio e tenho um programa na rádio Vibe Mundial. E lá tem muitas pessoas que interpretam as cartas. Cartas que agora você vai ver que pode ser Jogo da Esperança, Baralho Cigano, Le Petit Lenormand. Então, por exemplo, tem o André Mantovani, que faz interpretações muito profundas. Mas nesses 29 anos eu vi as pessoas maltratando essas cartas, usando as mesmas de forma superficial, de forma enganosa e principalmente sem nenhum tipo de cultura.
Então eu me afastei muito das mesmas. Mas agora você vai ver durante essa formação que eu sou apaixonado por isso e tenho uma gratidão enorme. Vamos pensar que eu não tivesse tido contato com Dona Maria Antônia, que eu não interpretasse para as pessoas ali da minha turma no Colégio Objetivo, que eu não começasse a atender profissionalmente. Se eu não passasse por isso, será que hoje eu teria a escola, uma universidade? Será que eu teria tantos milhares de alunos como você? Então, gratidão ao Lenormand, gratidão a você. E vamos abrir aqui uma carta para você. Vamos tirar aqui uma carta para você para começar essa jornada. Vamos ver aqui o que temos. A âncora. Então que a âncora abençoe a tua jornada aqui comigo. O que é a âncora? A âncora representa que você tenha segurança, firmeza, que você domine essas cartas, que você tenha os pés no chão para atender, que você seja uma pessoa responsável, que tenha cultura. Eu vou compartilhar contigo a cultura de cada carta, que você transmita firmeza para as pessoas num mundo de tanta insegurança, de tanta ansiedade, de tanta depressão, que os teus atendimentos sejam curativos. Isso é o que a âncora fala para ti, ok? Então, você viu aqui a minha história. Eu já tentei pesquisar na internet, Dona Maria Antônia, mas isso se perdeu no tempo mesmo. É uma pena. E eu espero que tenha tocado você essa história, que ela possa estar te inspirando para seguirmos daqui para frente, tá bom? Te encontro na próxima aula já com o teu caderninho, o teu diário para você escrever tudo o que você vai estar aprendendo comigo. Amor de amor e mais amor ainda a ti.